Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta TCL de hoje, segunda-feira, 19 de fevereiro, 7 horas da manhã, ao vivo horário de Brasília. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais e também pela TV aberta e pelo rádio. Lembrando que nós estamos ao vivo na TVT, na TV aberta São Paulo e Grande São Paulo, na TV Quirimurê na Bahia, em Salvador e Grande Salvador, e também pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis. Como passaram o final de semana, meus caros e minhas caras, meus queridos e minhas queridas? Tudo certo com vocês? Essa semana o programa está no nosso estúdio móvel. Muita gente não se dá conta, não parece, né? Fica bonitinho, fica bem feitinho, né? Pois é. Estamos viajando. Essa semana a gente vai fazer aqui do estúdio móvel até a quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, ao vivo, estarei em São Paulo para participar do ICL Notícias primeira edição, diretamente do estúdio do ICL, tá bom? Então fiquem por aí que vai ter uma semana cheia. Temos muita coisa no programa de hoje, mas antes de mais nada, eu queria pedir importante para vocês, se puderem, assinem os canais do ICL, do Eduardo Moreira, do Leandro Demore, todos os canais que estão transmitindo o Desperta ICL nesse horário da manhã. Perdão. Deixem o seu like, ativem o sininho, aquela coisa toda de YouTube que vocês já sabem, né? O roteiro completo. E quem puder, por gentileza, compartilha este programa. Nós estamos toda semana batendo recorde de audiência atrás de recorde de audiência. Aliás, semana passada foi uma semana espetacular, semana passada e semana retrasada. 2 semanas muito boas, nas quais o Desperta ICL foi o recordista de audiência no YouTube do Brasil todo. E depois os nossos programas, o N1 e os outros programas também foram os recordistas. Aliás, o ICL Notícias primeira edição vem batendo todos os dias a Rádio Jovem Pan, a CNN, o SBT, todo mundo transmite pela internet aí. A gente está fazendo mais audiência do que eles. Isso é importante, né? Então, por favor, se você quiser, claro, se achar que vale, pega o nosso link, espalhe o nosso link para a gente ter um pouquinho mais de gente nos acompanhando aqui todos os dias e a coisa vai crescendo aos poucos. Esse ano, eu sempre lembro, temos um ano eleitoral, um ano importante, as pautas estão aí sendo instrumentalizadas da melhor e da pior maneira possível, porque a política tem o seu lado bom e o seu lado ruim sempre, e aí a gente, claro, vai fazer uma cobertura intensa e completa das eleições desse ano. Vamos lá, então, dar um bom dia para todo mundo que está por aí. Vamos ver de onde vocês estão falando aqui no nosso chat. Bom dia, pessoal de Florianópolis, Passo Fundo, Belém do Pará, Porto Alegre, Salvador, na Bahia, Goiânia, onde mais? Teresópolis, Rio de Janeiro, Niterói também, Rio de Janeiro. Bom dia, pessoal, abraços de Curitiba, o pessoal que está falando aqui também, Bragança Paulista, bom dia, Desperta ICL, estou assistindo o programa de Yokohama, no Japão, a Mashikon, temos uma audiência global sempre neste programa. Bom dia ICL, estamos em Francisco Beltrão, no Paraná, Curitiba, Paraná, Juazeiro do Norte, Brasília, onde mais? Diamantina, Petrópolis, Taquara, Rio Grande do Sul, Petrolina, Porto Alegre, já falei. Outra pessoa aqui, sim, estamos acompanhando o programa do Japão, muita gente acompanhando o Japão, é curioso mesmo, assim, mas todos os dias tem pessoas que nos acompanham no Japão, eu acho que o horário acaba facilitando também, né? O pessoal lá tá no finalzinho do dia, tá pegando aí o resumo do que foi o dia no Brasil, então a gente tá super cedo aqui, tentando passar para vocês, claro, o que de principal aconteceu no Brasil. Temos a grande polêmica do domingo. Eu tenho assim, a teoria que tem coisas que só acontecem no domingo porque a imprensa não tem pauta. E aí o que aconteceu ontem em relação à fala do Lula, veremos aqui. Não há nada, não há nenhuma polêmica na fala do Lula, nenhuma, zero. Eu prometo para vocês, eu vou provar para vocês que não tem polêmica nenhuma. Vou mostrar aqui para vocês. Não há nenhuma polêmica na fala do Lula em relação a falar que Israel está cometendo um genocídio e que o governo de Israel, porque o pessoal da instrumentalização cretina gosta muito de confundir o governo de Israel com os judeus, né? Isso é uma tática, é uma artimanha para chamar todo mundo de antissemita e tentar calar a nossa boca. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, não vai colar, tá bom? Não vai colar porque a gente acorda cedo, a gente toma vitamina, a gente come direito, toma água, né? O nosso cérebro funciona. Vocês estão achando que vocês estão lidando com um bando de idiotas? Vocês estão muito enganados. Não vai funcionar, pode pressionar, pode falar o que quiser, não vai acontecer. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar aqui. Daqui a pouquinho eu vou explicar tudo o que aconteceu. Se você perdeu a grande polêmica de ontem, ocupa o horário da Globo News também, né? Domingo não tem notícia. Aí a Globo News pode chamar lá o André Lages, o Stand With Us, a Conib, o Fantástico também, pode fazer o showzinho que eles fazem de sempre. É porque não tem pauta domingo, é um dia chato, né?
A gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho para vocês. Pessoal de Sobradinho, Guaratinguetá, São Gabriel, Cerro Largo, Copenhague, na Dinamarca. A Rafaela Vanelli está falando de Copenhague, na Dinamarca. O Leandro Sebage está lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Itanhem, Bahia. Girlênio Mendes, muito bom dia. O pessoal também está nos assistindo lá em Fortaleza, em Bela Vista do Paraíso. Onde mais? Campo Grande. Vamos lá para mais 5 cidades aqui. Porto Alegre, já falei. Ribeirão Preto. Ouro Preto, Minas Gerais. Onde mais? Sertãozinho, no Rio Grande do Norte. E mais 2 cidades. Gonçalves, em Minas Gerais, e São José, em Santa Catarina. Muito obrigado, gente, pela audiência de todo mundo por aí. Vocês podem chegar no nosso chat, podem ir aí deixando seus comentários, conversando com as pessoas no chat também, de modo civilizado, de modo tranquilo, de modo amoroso. Não se passem, né? O nosso programa tem uma audiência civilizada. Eu quase nunca vejo as pessoas aqui se passarem muito. Um pouquinho, às vezes. Mas aí também fiquem ligados que a gente bloqueia, tá? Porque eu já falei que esse programa aqui é uma democracia, ou seja, quem manda sou eu, o Demore. Essa é a minha democracia. Então você não fica azucrinando o nosso chat, que a gente vai bloquear vocês, hein? Se liga. Mas a galera que comenta aqui é uma galera super de boa, né? Vamos lá então, gente. Tem algumas notícias preliminares aqui pra gente começar o nosso programa. Então bora que bora. Olha, final de semana teve chuva intensa em São Paulo. Aliás, eu tô com essa carinha aqui, porque eu fui dormir ontem quase 3 horas da manhã, eu tive que pegar um voo passando por Guarulhos, o avião não conseguiu pousar, o aeroporto estava com problemas por conta da chuva, a gente teve que pousar em Florianópolis, abastecer o avião, levantar voo depois de novo para Guarulhos, perdi a conexão para Brasília, cheguei no hotel 2h30 da manhã, tô assim completamente exausto, né? E aí, hoje a imprensa noticia que São Paulo deve ter novos temporais com potencial para alagamentos nessa semana. Então atenção, se você mora em São Paulo e viu o que aconteceu ontem, essa semana deve ser muito parecida, tá bom? A previsão do tempo para essa semana em São Paulo, região metropolitana, aponta clima semelhante ao deste domingo, quando um temporal causou alagamentos e quedas de árvores pela cidade. Já nessa segunda-feira, pode ocorrer chuva intensa, de intensidade moderada e forte a partir do período da tarde na capital. Então, atenção, porque é importante o clima em São Paulo também, justamente por conta de alguns fatores, como a malha aérea brasileira cada vez mais concentrada em Guarulhos. Esse é um dos fatores. Então, você pode não morar em São Paulo, mas saiba que se você for voar pelo Brasil, há uma chance muito grande de você ter que fazer conexão ou escala em Guarulhos. É assim que está rolando, né? Os voos diretos estão acabando, está concentrando tudo escala em Guarulhos, então pode ter problemas. Prepare-se se você vai ter que voar hoje para algum lugar, para dentro do Brasil ou até mesmo para fora do Brasil, pode ter chuva moderada ou intensa na parte da tarde em São Paulo, e isso pode afetar, mais uma vez, como aconteceu ontem, os pousos e decolagens nos aeroportos locais. Então fica de olho aí e faça o que eu sempre faço antes de sair de casa. Dá uma olhada no site da companhia aérea que você está voando, outros voos de outros horários que cheguem no destino que você precisa chegar, e você já fica ligada, porque a hora que der problema, você já sai correndo, desesperada até o guichê da companhia e fala, tem esse voo aqui, me coloca nele imediatamente. É assim que é, né? Então fiquem ligados por aí. Curiosa essa imagem, né, que escolheram, os foliões no carnaval. Porque teve um bloco domingo na Consolação, né? Olha só, bastante chuva mesmo, né? E aí tem um cara aqui no carnaval com uma camisa do Jimi Hendrix. Essa pessoa possivelmente seria eu, né? Então fiquem de olho quem for usar a malha aérea, principalmente em São Paulo, porque pode ter problemas de novo hoje. Propina, xenofobia e juíza da Lava Jato. O Conselho Nacional de Justiça abre o ano essa semana com 19 juízes na mira. O Conselho Nacional de Justiça incluiu na pauta da primeira sessão presencial do ano, agendada para amanhã, processos sobre desvios de conduta supostamente cometidos por 19 juízes de todo o Brasil. Há casos de venda de sentença, recebimento de propina e manifestações político-partidários. É pouco provável que todos os casos sejam examinados em uma única sessão. Já está definida, no entanto, a lista de prioridades. Entre elas estão acusações de venda de sentença contra 4 desembargadores do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro e 2 do Tribunal da Justiça da Bahia. Também deve ser examinados a fala xenófoba do desembargador Mário Elton Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná, e um dos casos mais importantes que está aqui, o caso da juíza federal Gabriela Hart, que atuou na 13ª Vara, substituta do Sérgio Moro,
Lembra da Gabriela Hart, né? No ano passado nós demos uma matéria importante aqui, aliás, exclusiva, do ICL, mostrando como o pai da Gabriela Hart está envolvido num escândalo de espionagem industrial e internacional, onde girou muita grana, de onde se extraiu de dentro da Petrobras informações sigilosas. Lembra dessa matéria? O caso PetroSix? Pois é, nós temos essa matéria no ano passado aqui, aliás, matéria com impacto bem importante. Descobrimos ao longo da matéria que a empresa que tinha comprado a PetroSix da privatização que foi feita pelo Paulo Guedes estava dando um calote na PetroSix e a gente conseguiu, com o nosso jornalismo aqui, evitar o calote na prática, real mesmo. A gente divulgou isso no ano passado, inclusive. A empresa teve que pagar a prestação que não estava pagando, estava tentando fazer um rolo lá. Não, aceita aqui isso aqui, aceita um carro velho aqui, né? Tem um Tempra 92 aqui, 4 portas, né? Batido, mas bateu 2 vezes só. Bateu 2 vezes. Bateu só as 2 lateral e a frente, né? Tava querendo dar um tempo para usado lá, né? Como dizia meu pai, ele tava dando o avião pegando fogo. Aqui, esse avião pegando fogo aqui, pode aceitar, vai embora. A gente conseguiu evitar isso. A Gabriela Hart, nesse caso aqui, não se refere ao caso PetroSix. Esse caso aqui é um caso no qual ela foi denunciada. Por quê? Porque algumas pessoas, principalmente o Tony Garcia, que nós já entrevistamos aqui, inclusive no ICL, fez denúncias para a Gabriela Hart, que envolviam possíveis desmandos na 13ª Vara, que envolveriam o senhor Sérgio Moro, de coisas que a Gabriela Hart deveria ter tocado para frente, e ela sentou em cima desse depoimento. Esse depoimento só andou quando o juiz Eduardo Apio assumiu a vara e decidiu tocar essas coisas adiante e as enviou para o Supremo Tribunal Federal. Então a Gabriela Hart vai ser investigada agora, os motivos que levaram ela a não levar a sério essas denúncias. Não é só não levar a sério, não tomar nenhuma providência. Isso o CNJ vai investigar. Eu tenho pouca fé no CNJ, confesso. Sou um homem de pouca fé. Quase nunca acontece nada no CNJ. Essa é a grande verdade. Mas, pelo menos, um julgamento desse pode colocar luz no caso. Aliás, o Flávio Dino, que tem a sua última semana, essa semana no Senado Federal, irá propor essa semana uma alteração na Constituição brasileira que diz respeito a esses casos aqui. O que propõe o Dino? Que juízes, desembargadores e promotores também, sabe quando eles fazem uma coisa muito séria? Muito séria. Sabe o que acontece com o juiz, com o promotor e tal? Eles são afastados da magistratura ou do Ministério Público, só que continuam recebendo salário. Essa é a grande punição. Lembram das punições? Lembram da juiz do sorvete? A juíza, aquela que ficava chupando sorvete durante a pandemia? Tirando onda com o Covid? Ensinando as pessoas a andar sem máscara em shopping center? Lembram daquela juíza? Então, ela foi expulsa da magistratura. Ela recebe salário, até hoje. O Flávio Dino vai fazer uma proposta de alteração da Constituição ao Senado e à Câmara, que vão ter que analisar isso. Eu quero ver, isso eu quero ver. Hein? Isso eu quero ver. Rodrigo Pacheco, o senhor presidente do Senado, que tem se dedicado aí aos últimos tempos a analisar o judiciário, ter mandato de tempo limitado para limitar o tempo dos juízes no STF, as decisões monocráticas, né, Rodrigo Pacheco? O senhor tem se dedicado a isso. Eu quero ver o senhor comprar essa, Rodrigo Pacheco. Quero ver o senhor peitar todos os juízes do Brasil aí. Porque peitar ali no STF, fazer retórica política, agradar bolsonarista, isso é mole. Isso é fácil, né? Eu não tô dizendo que não tem problema no STF, tem um monte, aliás, vários problemas. Eu estou questionando a motivação dessas pautas. Eu quero ver o Rodrigo Pacheco, tá tão preocupado com a magistratura brasileira, que passa dos limites. Rodrigo Pacheco, vamos ver se o senhor vai comprar essa. Colocar o projeto em votação e aprovar o projeto e juntar base para aprovar esse projeto. Para que os juízes e desembargadores, por exemplo, quando sejam expulsos da magistratura, não continuem recebendo salário. Que é um absurdo. Vocês não acham um absurdo? Pois é. Vamos ver se vai acontecer.
A TRE do Paraná decide como será o julgamento da cassação do Sérgio Moro. O DCM está aqui dando os detalhes, no aguardo da assinatura do presidente Lula para completar o quórum do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e marcar o julgamento das ações que ameaçam o mandato do Sérgio Moro. Os juízes do tribunal já estabeleceram os procedimentos que impactarão a sobrevivência política do ex-juiz federal da Lava Jato. Antes do carnaval, o TRE discutiu em reunião reservada os passos a serem seguidos na análise do processo. 2 decisões foram tomadas, ambas capazes de prolongar a discussão dos processos que investigam abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. A primeira decisão é que o relator das ações, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, não compartilhará antecipadamente a íntegra do voto com os colegas. Por que isso é um problema? Porque ele vai ler o voto, os colegas vão ouvir o voto pela primeira vez e pode ser que algum ou alguns peçam vista. Então, isso é um modo de dar uma sobrevida para o Moro caso aconteça. Estou dizendo que o desembargador está fazendo de propósito? Não. Estou falando na prática o que acontece quando ele toma essa decisão? Sim. Então, muito bem. Aí, assim, segundo o juiz, é porque assim o juiz fica mais aberto a ouvir o relator, ou seja, se os desembargadores não leem o voto antes, eles prestam mais atenção no que o colega está dizendo, quando ele está lendo o relatório. Muito bem. A segunda decisão do tribunal é que todos os 7 integrantes da corte realizarão um voto oral, detalhando suas posições no julgamento do Moro. Portanto, vamos aguardar aí, está na mão ainda do Lula escolher um substituto. O tribunal só pode tocar casos como esse com o seu time completo, que são de 7 pessoas. E aí, a partir desse momento, a gente vai acompanhar, claro, o julgamento do Moro aqui. Lembrando que se ele for condenado, ele ainda pode recorrer ao TSE. Portanto, não perde o mandato imediatamente, tá bom? Uma reportagem interessante do Josmar Josino, um dos repórteres de polícia mais experientes do Brasil, publicada lá no UOL hoje. O PCC está rachado e enfrenta sua pior crise em 30 anos, diz promotor. Desde 2007, o promotor Lincoln Gakia, do GAECO, ele é o cara que toca as principais investigações relacionadas ao PCC no Brasil. Aliás, o Lincoln Gakia foi dele que partiu a investigação e a informação de que o PCC estava se organizando para tentar matar o Sérgio Moro. Muita gente não acredita nisso até hoje. Eu, desde a época que saiu, falei, já dei minha posição várias vezes. Não há por que duvidar, tá bom? Ou o Lincoln Gakia, que é um cara sério, que conhece o PCC, é um cara correto, ou ele enlouqueceu, ou isso de fato aconteceu. Tá, gente? Segundo o Gakia, numa entrevista aqui ao Josmar Josino, a facção está rachada e enfrenta uma crise existencial, a pior em 30 anos. O promotor fez uma radiografia da guerra interna da organização e explicou que o conflito teve início em 2012 na penitenciária 2 de Presidente Venceslau e culminou este ano na Penitenciária Federal de Brasília. O Gakia revelou que o Marcola, que hoje tem 56 anos, permanece preso e ainda é apontado como líder do PCC, o líder máximo se chama, porque o PCC não tem um líder apenas, né? Seria o principal líder. Ele teria rompido laços de amizade e confiança com outros 4 importantes integrantes da cúpula da facção e agora eles tornaram-se rivais. Leiam a entrevista que está lá no UOL. Por que isso é importante, Leandro? Porque o PCC estabeleceu uma espécie de paz mafiosa onde atua. Isso é já sabido. O PCC, ele ajuda a controlar, inclusive, a criminalidade. Né? Você não precisa gostar disso. Eu, aliás, não gosto. Preferia que isso não acontecesse. Mas, de fato, o PCC, onde atua, ajuda a controlar a criminalidade. Por quê? Porque o PCC é uma empresa. O PCC quer vender produtos que são proibidos pela legislação brasileira. Se proibidos não fossem, não seriam vendidos da maneira como são vendidos. Né? Toda aquela coisa. E a gente sabe já há um bom tempo que o PCC fez uma espécie de pacificação, né, nos presídios, em alguns locais onde eles atuam, para não ter crime de rua, não ter assalto, aquela coisa toda. Tá? Então, o PCC em crise pode aí soltar o pino de algumas granadas no futuro. Vamos ficar de olho nisso para a gente ver mais ou menos para onde a coisa caminha também. Olha, lá na Fórum,
A revista Fórum ouviu alguns criminalistas importantes, entre eles o Fernando Augusto Fernandes, que é nosso comentarista do CL, que estão defendendo a tese que mesmo o ato do Bolsonaro de apenas convocar as pessoas para irem à Paulista podem já ensejar motivo para prisão. Eu estou falando desde a semana passada, Bolsonaro. Olha, se o Bolsonaro está tentando cavar uma cadeia, eu acho que está indo no caminho certo, tá? Eu acho. Eu não sei se isso vai acontecer, porque são vários fatores, né, gente? Se fosse uma pessoa comum, que não estivesse nos holofotes, não tivesse um séquito de seguidores, o Bolsonaro, na verdade, já estaria preso por vários motivos outros, e também pelo que aconteceu na semana retrasada, as buscas e apreensões e prisões que aconteceram, que prendeu o assessor dele, o Felipe Martins, e outras pessoas. Se o Bolsonaro fosse uma pessoa comum, uma pessoa que não estivesse na imprensa, na mídia, se o Bolsonaro fosse uma pessoa que não arrasta multidões, como o Bolsonaro arrasta, de fato, é uma liderança popular, é importante a gente saber dar um nome para as coisas, para a gente não se enganar. O Bolsonaro já estaria preso, isso é evidente. Por muito menos pessoas já foram presas. Agora, tem gente defendendo aí que esse ato do Bolsonaro aí, convocado para o dia 25, pode dar problema. Né? Pode dar problema porque ele pode incorrer na continuidade delitiva, ou seja, ele já está sendo investigado por vários fatores que entre eles está esse proposital assanhamento da população contra os poderes constituídos, e ele fazer isso de novo, mesmo que a retórica seja, não levem faixas, é um ato pela democracia. Bolsonaro e democracia é uma coisa que não combina. É um ato pelo Estado Democrático de Direito, diz o Bolsonaro. Mesmo assim, pode ser entendido como uma provocação e uma continuidade delitiva, segundo esses especialistas ouvidos pela Fórum. Quem quiser saber um pouco mais, então dá uma chegada lá na Fórum, revistaforum.com.br. Vamos lá para o site do clnoticias.com.br. Gabinete do ódio faturou quase 100 mil reais com deputados do PL e do PP em 2023. Reportagem publicada pela Juliana Dalpiva, em colaboração com a Laura Cocho, lá do nosso time do ICL. A agência Melon Comunicação e Marketing, criada por funcionários do chamado Gabinete do Ódio, recebeu R$ 93.300 em pagamentos por serviços de assessoria prestados a 3 deputados do partido do Bolsonaro, o PL, e do PP, o antigo partido do Bolsonaro, na Câmara dos Deputados. Fundado em maio do ano passado por José Matheus Salles Gomes, Leonardo Augusto Matedi Amorim e Matheus Matos Diniz, a Melon teve como principal cliente o deputado federal Alexandre Ramagem, investigado pela Polícia Federal, no caso da tal da ABIN do Bolsonaro, a ABIN paralela. No período, a Ramagem pagou quase 50 mil reais pelos serviços contratados em 2023. Antes de abrir a agência, José Matheus, conhecido como Zueiro, chegou a ser assessor de gabinete de Ramagem entre 13 de março e 14 de maio de 2023. Na sequência, no 17 de maio do ano passado, fundou com Matheus Diniz a empresa Melon Comunicação. Matheus Diniz é conhecido como Mateuzinho. Os dois, juntos com Tércio Arnaud Tomás, formavam o que ficou conhecido como Gabinete do Ódio no período em que foram assessores especiais da presidência da República durante o governo Bolsonaro. Esses aqui faziam lá o meio de campo, o bate-bola, né? Essa galerinha do bem aqui, né? Com o Carluxo e com o Felipe Martins, que eram os caras que eram os cabeças do Gabinete do Ódio na presidência da República. Aqui, então, Matheus Zueiro, né? E o deputado estadual Gil Diniz e o deputado federal Carlos Jordi. Matéria completa está lá no iclnoticias.com.br. Olha, morreu ontem o empresário Abílio Diniz, aos 87 anos. Já havia rumores, já até confirmados nas internas, né? De que ele estava internado há um bom tempo, já em uma condição que seria muito difícil sair do hospital. A gente recebeu essa informação já uns dias atrás, e ontem o hospital Albert Einstein e a família declararam, então, a morte do Abílio Diniz, que estava internado na UTI do Albert Einstein por causa de uma pneumonia. Morreu na noite de hoje o empresário Alberto Diniz, diz aqui a nota. Ele começou a passar mal em Aspen, nos Estados Unidos, para onde foi em janeiro, em recuperação de cirurgias no joelho, e acabou retornando ao Brasil. A assessoria divulgou a seguinte nota, e aí a nota completa está aqui no iclnoticias.com.br. Abílio Diniz ocupou por quase 60 anos o posto de presidente e controlador do Pão de Açúcar, fundado por seu pai.
Depois de uma disputa na justiça contra os sócios franceses, o Cassino, Diniz vendeu a participação na empresa, mas não deixou o varejo de supermercado. Virou sócio do Carrefour, onde ocupava a vice-presidência do Conselho de Administração do Carrefour Brasil e o board do Carrefour Mundial. Gente, um caso, não sei se vocês viram isso, mais um, né? Mais um caso excepcional, mais uma exceção. Mais um caso que foge à regra, só que não. Vocês viram esse vídeo? Um entregador, um motoboy, chamou a polícia no Rio Grande do Sul, porque, segundo ele, e segundo, vocês vão ver no vídeo, assim, ó, dezenas de testemunhas. Dezenas, não é duas pessoas que estão vendo assim, dezenas, é no meio da rua. Ele foi esfaqueado por um cidadão em Porto Alegre. A Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, apareceu. E sabe o que a Brigada Militar fez, meus consagrados, minhas consagradas? Prendeu a vítima. Claro. Mas qual o motivo, Leandro, de terem prendido a vítima? É porque o cara é negro, né, gente? Ué, como assim? Qual o motivo? Precisa motivo maior do que isso? Hein? Aqui, matéria publicada pelo Vinícius Konchinski, um motoboy negro foi preso no sábado por agentes da Brigada Militar do Rio Grande do Sul após ser esfaqueado por um idoso branco. O cara foi esfaqueado no pescoço, aliás. A polícia apareceu e o cara foi preso. Resistência, disse a polícia. Como é que é? Abuso, não é abuso de autoridade, como é que é? Desacato. Aliás, um crime que não deveria existir, né? Desacato à autoridade. Você quer coisa mais assim, como direi, arenosa do que essa? Qualquer coisa pode ser desacato à autoridade, né, gente? A pessoa olhou para sua cara, não gostou de você, desacatou a autoridade. Que, aliás, como acontece no Brasil com muita frequência, inclusive, né? O fato foi registrado em vídeo e publicado em redes sociais. Isso aconteceu nas proximidades do restaurante Aurora, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, perto do meio-dia. Um idoso, então, desceu do prédio em que mora na região com uma faca. Golpeou o motoboy no pescoço, sem qualquer motivo aparente. Renato contou que o ataque chamou a atenção de pessoas que aguardavam na fila do restaurante, o Aurora, inclusive ele mesmo. Esse aqui é uma testemunha, né? Ele se aproximou e viram que a vítima havia sido esfaqueada e estava sangrando. Vocês entenderam? Um senhor desceu de um prédio com uma faca e esfaqueou uma pessoa no pescoço, na calçada. O idoso permanecia com a faca na mão quando as pessoas começaram a se dar conta do que estava acontecendo. A Brigada Militar foi acionada por testemunhas. Ao chegarem ao local, os agentes sequer abordaram o idoso, segundo essa testemunha. Prenderam o motoboy sob protestos do próprio grupo, ou seja, prenderam a vítima. Prenderam a vítima. É incrível, né? Aqui tem o vídeo. Eu vou deixar ele sem áudio. Ali está o senhor idoso. Aqui está a vítima. Aqui, esse cara aqui, esse senhor aqui é o cara que deu a facada, tá? Esse sem camisa. E essa pessoa aqui com camisa de bermuda vermelha é o entregador que tomou a facada. Olha aí, ó. Aí, ó, pronto. Prendeu o cara. Por quê? O cara falou pro idoso quando chegou a polícia, agora pega a faca. Falou pra esse cara que esfaqueou ele. A polícia falou pro entregador, não, o senhor se acalma. Ele falou, não, mas eu tô calmo. Eu tô calmo. Imediatamente o policial, aí ó. Vocês estão vendo a cena? Estão vendo o absurdo disso aqui? Olha aí. Pronto. Virou a vítima. A vítima virou o bandido. Revistado, as pessoas em volta absolutamente indignadas. Olha aquela moça filmando lá, indignada. As pessoas não param de falar para a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Olha, policiais, ele é a vítima. Ele tomou uma facada. E os caras começam a revistá-lo e agora vão algemá-lo. Forçam a mão dele para trás, colocam as algemas e colocam o cara no camburão. Leandro, é isso mesmo? Não aconteceu mais nada? Gente, eu tô falando para vocês, esse é o caso. Assistam ao vídeo. Não aconteceu absolutamente nada. Sabe onde tá o cara que é o agressor? Voltou para casa.
Entrou no prédio. As pessoas aqui todas indignadas, filmando, falando para a polícia parar de fazer isso, alertando que ele tomou, essa pessoa é a vítima. É a vítima. E a polícia simplesmente ignorou o que as pessoas estavam falando e colocou ele no camburão. Enquanto isso, o senhor que desferiu as facadas nele voltou para casa, subiu. Depois tem um vídeo mostrando, ele entra no prédio, tranquilamente, acompanhado por uma policial feminina, inclusive. Acompanhado pela policial. Ela acompanha ele, ela vê ele entrar no prédio e não o detém. É um negócio inacreditável, né? Se a gente falar que é racismo estrutural, o pessoal vai ficar brabo, né? O pessoal não gosta que a gente fala isso. Inclusive gente de esquerda não gosta que fala isso. É a teoria woke. Como é que é agora? Agora a revista Veja vai importar porcaria dos Estados Unidos, né? A teoria woke. Ai, o identitarismo. Não tem muita gente de esquerda que fala isso também? Tá aqui o identitarismo num vídeo de 2 minutos e 13 segundos de um domingo. Para você, se não tiver coisa melhor para fazer com esse vídeo, pode engoli-lo, né? O identitarismo. Não tem racismo estrutural no Brasil, né? Não tem, né, gente? Isso aqui não é um problema, né? Não vamos mais falar nisso. Não vamos porque isso desvia a luta do trabalhador. O rapaz aqui que foi preso, ele era o quê, por acaso? Uma fada do dente? Ou ele era um trabalhador? E ele está sendo preso por quê? Porque ele é um trabalhador ou porque ele é negro? Então, qual é o assunto da pauta no Brasil? Também, para além de vários outros. Tem gente de esquerda que tá meio perdida nesse negócio também aí. Tem gente de esquerda que tá indo tão para a esquerda que vai dar a volta daqui a pouquinho e tá abraçada no Bolsonaro com essas opiniões, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou que vai investigar, mas que mantém a plena confiança na Polícia Militar. O Eduardo Leite, eu vou falar uma coisa aqui que não é para você somente, mas é para você também. Não tem um governador no Brasil, um governador do Brasil, de PT, de PL, de PMDB, nenhum, zero, não tem um governador no Brasil que tenha comando sobre a polícia militar. As polícias militares são forças armadas autônomas que estão sob comando, às vezes, de pessoas decentes nos comandos, às vezes, de bandidos. Os governadores não comandam a polícia militar e, para além de tudo, não têm coragem de peitar a polícia militar quando ela erra. Não tem Tarcísio, não tem o Jerônimo lá do PT, não tem Eduardo Leite, não tem Jorginho Melo, não tinha o Dória, Dória teve que fazer várias trocas na polícia militar quando era governador, a contragosto, trocar o comando que fez uma fala a favor dos direitos humanos, essa coisa absurda. O Dória teve que trocar o comando, teve que engolir a troca do comando, disfarçando que foi ele que trocou, claro, porque é prerrogativa do governador. Então, Eduardo Leite, o senhor não surpreende, o senhor é só mais um, tá? É só mais um. Bom, teve uma manifestação ontem em Porto Alegre também. As pessoas se reuniram aqui, me parece, a Redenção, o Parque da Redenção de Porto Alegre, as pessoas se reuniram para um ato de apoio, né? E principalmente também um ato de repúdio às atitudes da Brigada Militar. Bom, veremos o que vai acontecer. Possivelmente, sabe o que vai acontecer, gente? Esses policiais militares que fizeram isso, eles serão, no máximo, pode escrever o que eu estou falando aqui. Eu não tenho errado muito nos últimos tempos, não, hein? Eles serão, no máximo, afastados das ruas e serão condenados, entre aspas, porque não é uma condenação, é uma punição administrativa, condenados a fazer trabalhos administrativos dentro da instituição da Brigada Militar. Podem anotar. No máximo, o que vai acontecer é isso. Me surpreende se alguma coisa a mais do que isso acontecer. Bom, eu tentei ver a notícia na Folha de São Paulo de hoje, mas a Folha de São Paulo hoje ela tem uma capa que ela é um exemplo daquilo que a gente fala várias vezes aqui, né? Quem manda na imprensa é quem paga a conta, né? A capa da Folha de São Paulo é todo um negócio de energia limpa hoje e tal. Tem tanta manchete por aí, né? Energia limpa. Não que isso aqui não seja importante, claro. Não que a pauta não seja importante. Mas aqui você vê a manchete. Energia limpa vive boom global e no Brasil cria
36 novas usinas de Itaipu. Aí a matéria embaixo, entenda por que não é só de matriz energética suja feito um país produtor. Aí a outra, indústria, transporte, veja quem são os maiores emissores. Aí outra, saiba o que são os gases de efeito estufa. Aí outra, captação de recursos é gargalo na transição energética no Brasil. Isso aqui que interessa, na verdade, né? É, porque eu tô ligado aqui. Porque olha aqui do ladinho aqui, ó. Folha promove seminário sobre energia limpa nessa segunda. Então, na verdade, as manchetes principais da Folha hoje aqui, elas estão relatadas ao setor comercial da empresa que promove um seminário. E esse seminário é patrocinado por uma outra empresa, a chinesa BYD, que produz veículos elétricos. Então, nós temos uma folha, uma capa da Folha de São Paulo hoje, patrocinada pelo mercado, né? Então não consegui achar muita notícia na Folha hoje porque as manchetes estão essa aí, né? Como a gente não vai fazer aqui propaganda de carro nem nada, então vamos passar para frente, né? Vamos lá para a coluna da Mônica Bergamo. Mãe de vítima da Baixada Santista contesta a versão da PM e quer pedir a exumação do filho. Operação Escudo, São Paulo, já matou várias pessoas. Uma mãe agora quer que desenterrem o próprio filho, porque, claro, como todos os outros, na palavra da polícia, era bandido que trocou tiro com a polícia. E a mãe contesta isso, vai pedir a exumação para esclarecer esse assassinato. A Anatel investiga o uso de programa encontrado pela PF na ABIN e que acessa a rede 4G. A Agência Nacional da Telecomunicação abriu uma investigação após a Polícia Federal encontrar na ABIN um programa com suposta capacidade de coletar dados da rede de telefonia 4G. O programa se chama LTS Sniffer, Sniffer de farejador. E sua descoberta foi citada na decisão do Alexandre de Moraes, que autorizou a busca e apreensão no Ramagem. Um trecho da representação do delegado do caso, transcrito por Moraes, fala da necessidade de um devido aprofundamento sobre o programa encontrado na agência. Esse é um dos programas, não é aquele programa que monitora localização, esse aqui é um outro. A gente já falou desse programa, inclusive, na semana que o Ramagem teve busca e apreensão no Ramagem, falamos desse e de um outro, portanto, são 3 programas que foram usados pela BIM no caso de espionagem. Agora a Anatel vai investigar se esse programa, de fato, acessou as redes de telefonia no Brasil. O senador Omar Aziz vai procurar senadores essa semana para definir relator da CPI da Braskem até quarta-feira. A comissão foi instalada em dezembro para apurar o afundamento do solo em Maceió, provocada pela atividade da mineradora Braskem. Portanto, saberemos essa semana se essa CPI tem chance de andar ou não. Gente, vamos lá para o assunto que tomou conta da imprensa ontem, domingo. Tem coisas que só acontecem no domingo, porque assim, eu acho que assim, porque Deus, ele olha para baixo e ele vê que tem um jornalista trabalhando no plantão. Aí ele percebe a tristeza daquele jornalista e fala, eu vou mandar um assunto aí. Vou mandar um assunto porque domingo não acontece nada, a pessoa tá com sono, tá entediada, tá pensando em largar o emprego, então vamos dar assunto, né? Tem um monte de comentarista aí de plantão que não tem assunto nenhum para falar, TV ao vivo, não dá para ficar parado ali olhando pros cantos, tem que ter assunto, tem que comentar coisa. Então vamos lá. O Lula fez uma fala, a gente vai colocar a fala do Lula antes de mais nada, tá bom? Jimmy, vamos lá. Antes de tudo, vamos colocar a fala do Lula que gerou a grande polêmica de Twitter das 24 horas do domingo. Vamos lá. Qual é o tamanho da consciência política dessa gente? E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente? Que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Muito bem. Essa é a fala do Lula. Vamos destrinchar ela aqui? Vamos lá? Então, primeira coisa. O Lula reforça o que muita gente vem falando antes dele, inclusive. Quero deixar bem claro aqui. Se o Lula tivesse falado uma coisa que eu considero uma bobagem, estaria falando aqui como já falei várias vezes. Várias vezes. Várias. Na semana passada ou na outra aqui, falei que o Lula assinou uma lei aí para liberar um monte de televisão para grupo econômico aí. Falei. Chamei, inclusive, a assinatura de lei de antidemocrática. Palavra que usamos muito contra o Bolsonaro, aliás. Então não tem problema nenhum aqui em falar do Lula. Zero. Zero. Na verdade,
A questão é que o Lula está falando uma coisa que a gente está falando há uns 6 meses já. O Lula está até chegando atrasado nessa questão, né? Não é porque o Lula ontem falou que o que acontece em Gaza é um genocídio que agora nós também vamos achar isso. Quem acompanha o CL sabe exatamente do que eu estou falando. Nós estamos falando isso aqui desde o começo. Inclusive, a gente mandou uma colega nossa, a Heloísa Vilela, para cobrir o conflito lá. E de lá vieram imagens e informações que reforçaram a nossa ideia de que o que acontece, a minha pelo menos, né? Eu não falo por todo o CL, claro, né, gente? Todo mundo aqui tem a liberdade absoluta de pensar e falar o que quiser. A minha ideia de que o que acontece em Gaza é um genocídio. Então, eu não estou defendendo o Lula. O Lula está chegando atrasado nessa questão. Parabéns, presidente, por falar isso. Parabéns. Eu vou dar meus parabéns a qualquer político relevante que se alinhar a esse discurso. Qualquer um. Parabéns por ter falado isso. Mas o senhor está chegando atrasado nessa história. E aí o que pegou, o Lula falou uma coisa ali que está errado, né? Nunca aconteceu na história, né? O que acontece em Gaza. Já aconteceu, presidente, coisa assim. Não dá para comparar melhor, pior, porque não se compara esse tipo de coisa por número de mortos, não sei o quê, né? Não, a gente não faz body count, como dizem os americanos lá, né? Contagem de corpos. As coisas não têm a importância que tem pela contagem de corpos. Senão a gente vai começar a fazer o seguinte, não, mas então se morreram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, então tudo que for abaixo de 6 milhões é menos. Esse é o perigo da comparação, de você fazer contagem de corpos. Não, então morreram só 25 mil em Gaza. Não, na Segunda Guerra foram 6 milhões de judeus. E mais 5 ou 6 milhões de outras pessoas que não judeus. A gente esquece disso também, né? Não foram só os judeus que foram assassinados na Segunda Guerra Mundial. Mandados para campos de concentração, nem nada. Várias pessoas, não judias, também. Então não são 6 milhões, são muito mais. Né? São 10, 11, 12, muito mais. Muito bem. É o risco de comparar. Então, assim, o terror máximo que aconteceu, nós vimos ontem na imprensa. Reações da imprensa. O Holocausto, que foi praticado na Alemanha nazista, foi a coisa mais abjeta que aconteceu na história da humanidade. Se a gente for comparar contagem de corpos, que é uma coisa que eu não faço, mas é a medida que essas pessoas têm. Porque, veja bem, não se pode comparar Gaza com a Alemanha nazista, porque, e aí a comparação é o número de corpos. É basicamente o número de corpos. Tem uma outra comparação que é bem ruim também. Não se pode comparar a Alemanha nazista, porque a fala do Lula que deu problema não foi só o caso do genocídio. Foi comparar o que acontece hoje em Gaza quando, atenção, a fala é importante, quando Hitler decidiu perseguir os judeus. O Lula não fala em holocausto, não há a palavra holocausto na fala do Lula. Não há. Agora vejam a repercussão da imprensa. A repercussão inteira fala em holocausto. O Lula não falou a palavra holocausto. O Lula falou: o que acontece em Gaza hoje é muito semelhante a quando Hitler decidiu perseguir os judeus. Quando Hitler decidiu perseguir os judeus, não havia câmaras de gás, não havia campos de extermínio, não havia campos de trabalho forçado. Então a comparação é absolutamente pertinente. No momento em que o nazismo decidiu que os judeus seriam usados como bodes expiatórios, como os inimigos da nação, como os culpados pela mazela da Alemanha, foi essa a retórica que o Hitler usou. Quando o Hitler decidiu fazer isso, tem gente que aparentemente não sabe ler ou não consegue ouvir. Está no mesmo ponto em que, neste momento, Netanyahu decide fazer com as pessoas, a população de Gaza e da Palestina no geral. No geral. Não tem nenhuma polêmica na fala do Lula.
Nós podemos debater se isso é bom para a diplomacia brasileira, se não é, se atrapalha a negociação de paz, se não atrapalha, se dá força para o Netanyahu. Tudo isso é um debate intelectual. Dá para ser feito, tá bom? Um debate intelectual. Eu sou da turma que não acredito que essa fala foi feita de improviso. Então eu posso imaginar que há uma estratégia por trás dessa fala. E eu quero acreditar que as pessoas envolvidas nessa estratégia estão mais a par do que está acontecendo no mundo do que o tuiteiro médio, tá? Mas isso tudo pode ser discutido. Agora, não há nenhuma polêmica, e eu vou mostrar aqui 2 casos de vários que mostram isso, exatamente isso, porque não é a minha opinião, eu vou mostrar aqui então a opinião de outras pessoas, um sobrevivente do Holocausto e um especialista estudioso em Holocausto. Vamos ver o que essas pessoas falam. Não há nenhuma polêmica em comparar o início do nazismo com o que acontece hoje em Gaza. Nenhuma. Ou as pessoas que querem evitar a comparação, elas querem esperar os campos de extermínio em Gaza. Ah, não, agora sim podemos comparar, viu, gente? Agora tem campos de extermínio. Pois é. Vamos esperar aí uns 4 anos, 5 anos, né? Que foi o tempo que Hitler demorou para começar a solução final. Vamos esperar o tempo que Hitler esperou? Aí, se o Netanyahu fizer campos de extermínio, aí sim nós poderemos comparar. É isso que vocês estão propondo? Eu sou bom de lógica, viu, gente? Sou bom de lógica. Se não dá para comparar porque o número de mortos não é mesmo, faremos o quê? Esperaremos o número de mortos? Se não dá para comparar porque não tem câmara de gás e campo de extermínio, aliás, eu estive em Auschwitz 2 vezes, aliás. 2 vezes. Fui uma vez sozinho, uma segunda vez fiz questão de levar o meu pai e um tio para conhecerem. Sugiro a todo mundo que puder que visite, ficar na Polônia. Vá lá, fique hospedado em Cracóvia, pegue um ônibus e vá até Auschwitz. A gente vai esperar acontecer Auschwitz para comparar? É isso? Ou o que o Lula falou quando Hitler quando Hitler decidiu perseguir os judeus, não havia campos de extermínio. É óbvio que a comparação é justíssima, não é nem nova. Sabem quem comparou o que aconteceu em Israel com o que acontecia na Alemanha nazista? Sabe quem comparou? Einstein. Einstein comparou. Sabiam disso? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, não vai dar leitura para vocês? Isso aqui é uma carta aberta publicada no jornal New York Times em 1948. Essa polêmica sequer é nova. Sequer é nova. Isso aqui é uma carta aberta publicada no jornal New York Times em 1948. 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ali no comecinho da criação do Estado de Israel. Sabe o que diz essa carta? Essa carta aponta que a maior organização política conservadora de direita de Israel da época, que depois, não por acaso, viria a se tornar o Likud, que é o partido do Netanyahu, o seu líder da época se tornou primeiro-ministro de Israel depois. Nessa carta aberta, o Albert Einstein, a Hannah Arendt e outros intelectuais e personalidades judeus e judias da época falam que o partido político que hoje se tornou o Likud, do Netanyahu, já em 48 era uma organização que usava métodos, filosofia política e o aparato social iguais ao nazismo e ao fascismo. Tá publicado aqui, tá bom, gente? É a segunda frase, na verdade é a primeira frase da carta. Primeira frase da carta, 1948. O Lula não tinha nem nascido ainda, para quem não sabe. Einstein, Hannah Arendt e outros intelectuais já apontavam para organizações políticas em Israel que se assemelhavam filosoficamente e na prática e nos seus métodos com o nazismo e com o fascismo. Então, essa polêmica, para início de história, ela nem nova é. Nem nova é.
Melhorou alguma coisa? Mudou alguma coisa? O que o governo de Israel está fazendo na faixa de Gaza hoje difere de alguma coisa do que via? O que falariam hoje Albert Einstein e Hannah Arendt diante das imagens que nós temos hoje de Gaza? Que eles não tinham essas imagens. Se já na época, sem conseguir ver, eles já falavam isso, o que falariam hoje vendo o que nós infelizmente vemos todos os dias? Então, nem nova essa polêmica é. O Netanyahu reagiu, disse que o Lula cruzou uma linha vermelha ao comparar as ações de Gaza com o Holocausto. O Netanyahu também não tinha nada para fazer no final de semana, porque parou para responder o Lula. Né? E aí convocou o embaixador brasileiro para uma conversa. Isso é um ato diplomático, né? Pesado, né? Você chama o embaixador de outro país para uma conversa. Tipo assim, chama aqui, vamos ver o que vocês estão falando aí. Né? E a mídia brasileira ontem deitou e rolou nessa história. Tem colega da imprensa chamando o Lula de antissemita. Vocês falariam que Einstein foi antissemita também? Que fez exatamente a mesmíssima comparação? Mesmíssima. Com um detalhe. O que acontece hoje? O massacre de Israel hoje contra os palestinos, hoje, é pior do que em 48. Einstein e Hannah Arendt estavam ali alertando para o futuro. Um futuro que aconteceu. Eles, infelizmente, estavam certos. O colega da imprensa que está chamando o Lula de antissemita hoje, e de novo, gente, isso aqui não tem nada a ver com o Lula, tá? Porque essas falas do Lula, elas encontram eco em muitas pessoas do Brasil. Então, se o Lula é antissemita, eu também sou. Pesquisadores também são. Intelectuais também são. Sobreviventes do Holocausto também são antissemitas. Os colegas da imprensa estão falando esse absurdo. Tem noção do que estão falando? Ou estão sendo só teleguiados lá pela CONIB, pela Stand With Us, a organização norte-americana que opera no Brasil através do senhor André Lages, ouvido pelo Fantástico, pela Globo News, como um especialista em Oriente Médio e negociações para a paz. Como já mostramos no ano passado aqui, trouxe um cidadão para o Brasil no ano passado que veio aqui falar que não trocaria um país palestino por um punhado de vacas. Essa é a paz da Stand With Us. Que todos os países árabes são lixo. Esse é o cara que veio palestrar no ano passado aqui, a mando da Stand With Us. Ciceroneado pela CONIB. Essa é a paz que vocês defendem? Essa é a paz que a imprensa brasileira compra tão fácil? Eu queria saber que mágica faz com que André Lages esteja sempre nas organizações Globo. É curioso. Eu tenho a sensação de que um dia descobriremos. Gostaria de descobrir, inclusive, a maneira como se financia no Brasil a Stand With Us. Quem são os financiadores brasileiros? Acho que ali explicaria algumas coisas, né? Bom, o Netanyahu falou isso, e aí vamos fazer o seguinte, vamos lá. O senhor André Lages, ele falou que olha aqui, ó. Foi para o Twitter. Palavras do Museu Memorial do Holocausto no ZEWA. Esse cara aqui é vendido pela imprensa brasileira como especialista desinteressado e neutro do Oriente Médio, tá, gente? Na verdade, ele atua numa organização que é uma organização que se dedica a fazer lobby do regime Netanyahu, tá? Pra gente ter claro isso aqui quem é. Palavras do Museu Memorial do Holocausto nos Estados Unidos, uma das principais instituições acadêmicas envolvidas na educação para a prevenção do genocídio. Disse o museu. Instrumentalizar o Holocausto é sempre errado. Lula não falou Holocausto na fala dele. Em nenhum momento. Zero. Nenhum momento. Zero. Especialmente quando se trata de um chefe de Estado. Que o presidente brasileiro Lula tenha feito isso para promover uma afirmação falsa e antissemita é ultrajante e deve ser condenado. Pois bem, eu fui procurar pesquisadores do Museu do Holocausto nos Estados Unidos e encontrei um pesquisador bem importante aqui. Trabalhou lá, com bolsa do museu, inclusive, o Dr. Daniel Blattman, judeu, especialista na história do quê? Do Holocausto. Daniel Blattman, judeu, especialista na história do Holocausto. Não é o único, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo, porque eu fiz questão de pegar justamente do Museu do Holocausto que o André Lages usou como autoridade para dizer que isso é a verdade universal e essa questão não se debate. O que escreveu, o que declarou para o jornal israelense Haaretz,
um dos pesquisadores que teve bolsa paga pelo Museu do Holocausto, no governo de Israel há ministros neonazistas. Realmente nos lembra a Alemanha de 1933, disse o historiador especialista em Holocausto Daniel Blattman. Os colegas jornalistas da imprensa chamarão o pesquisador, o nobre pesquisador, de antissemita? Farão isso? É uma dúvida que eu tenho. Vamos colocar um vídeo aqui de um sobrevivente do Holocausto, caso não seja suficiente. Um sobrevivente do Holocausto fazendo a comparação sobre o que acontece em Israel hoje com o que ele viveu, literalmente, na pele durante o nazismo. Vamos ver o que diz e voltamos daqui a pouco. In Auschwitz, that if a dominant group wants to dehumanize others, so as the Nazis wanted to dehumanize me, these dominant group must first be dehumanized in a way themselves by diminishing their empathy due to propaganda and indoctrination in order to be able to be as cruel as some were. Okay, but the same holds nowadays for Israel. I am appalled about how hateful, how dehumanized, that they do not see any human aspect in any Palestinian anymore. It's terrible. The Zionists have not any right whatsoever to use the Holocaust for any purpose. They have given up everything which has to do with humanity, with empathy. For one thing, the state, the blood and soil, just like the Nazis. I was educated, I learned at school about blood and soil, and that's exactly their idea too. And humans do not play a role. Judaism, as I learned it, is highly ethical. And so you cannot connect Zionism with highly ethical. You can only connect the words aggressive. Muito bem. Você pode concordar ou discordar. Tá bom? Pode concordar ou discordar. Pode achar que a comparação é devida ou indevida. Não pode jamais achar que ela é inédita, que ela não é feita por sobreviventes do Holocausto, por especialistas na história do Holocausto, e que, principalmente, ela é antissemita. Tá bom? É de um mau caratismo levar a conversa para esse lado inacreditável. Concordando ou discordando dela. Tá bom? Gente, ó, o programa tá chegando no final, mas tem breaking news, né? Me disseram aqui. O que tá acontecendo, gente? No grupo do Desperta, o que aconteceu? O que é, gente? Qual que é o breaking news? Que eu não tô conseguindo ver. Olha aqui, ó. Breaking news para fechar o assunto, então. O ministro da Relações Exteriores de Israel declarou Lula persona non grata em Israel por conta do que Lula disse em relação ao Holocausto. Muito bem. Eu, diante de tudo que já falei hoje aqui, considero um prêmio para o Lula e espero que esse governo de Israel todo que apoia o que está acontecendo em Gaza hoje vá pro inferno, literalmente, tá bom? Pra cadeia, pra começar, e depois que já não tiver mais cadeia pra puxar, que vá todo mundo pro inferno. Netanyahu, ministros de guerra, toda essa gente aí, tá bom? Se você teve um chilique ontem na rede social, por conta da fala do Lula, e aí, procurando no seu histórico dos últimos meses, não se vê nada parecido em relação às dezenas de milhares de mortos em Gaza, nós sabemos exatamente o tipo de pessoa que você é. Ainda dá tempo de melhorar, né? Porque no caso do Netanyahu não tem mais tempo. Tá bom, gente? Bom, é isso. O programa está acabando, nós voltaremos amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, ao vivo. Agora começa o ICL Notícias, primeira edição, e eu estou de volta hoje, no final do dia, no ICL Notícias, segunda edição. Beleza? Até lá, tchau. Olá, olá.
Eu sou Lindenay Pareto, historiador, professor aqui do Instituto Conhecimento Liberta, e faço um convite especialíssimo para vocês. Venham conhecer o curso Histórias da Rebeldia Brasileira, onde eu narro aqui a história de homens e mulheres que desafiaram as estruturas de poder em suas respectivas épocas, lutando pela liberdade e lutando, no fim das contas, por um Brasil mais justo. Venham acompanhar comigo a narrativa dos rebeldes e das rebeldas brasileiras. Venham então acompanhar Histórias da Rebeldia Brasileira e mais de 200 cursos livres aqui, só no Instituto Conhecimento Liberta.